Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Triluna. Hoje é a aula 4 do curso de Introdução à Magia de Sigilos. Eu sou a Helena Creuri e vamos começar porque hoje a aula é sobre consciente coletivo, símbolos universais, semiótica, significado, significante e livros sobre a magia de sigilo, se eles ajudam ou não. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é a semiótica. A semiótica é o estudo de signos, mas não esses signos que a gente conhece, né, signos zodiacais, não. A gente está falando sobre um símbolo que carrega um significado e ele só carrega esse significado porque alguém colocou esse significado nesse símbolo e ele vira uma forma de linguagem. Isso é o estudo da semiótica. Símbolos que viram signos, ou seja, portadores de um significado, porque alguém colocou esse significado nele e ele virou uma linguagem. Então, a semiótica, ela vai estudar esses signos, esses símbolos que carregam significado, signos. E aí, por que a gente está falando tanto de símbolo, né? Porque os símbolos, eles carregam sentido. Então, vocês conseguem pensar sobre isso quando vocês pensam assim, um coração, uma cruz, uma caveira, um anel. Esses itens, e quando você vê as imagens desses símbolos, esses itens, essas imagens, elas carregam um significado e elas não necessitam de explicação. Quando você vê, você já entende logo de cara do que esses símbolos estão falando, antes mesmo de qualquer tipo de legenda ou qualquer pessoa explicando sobre o símbolo, você já consegue entender aquele símbolo quando você vê esses itens que eu falei, por exemplo. Eles são meio que autoexplicativos. Por quê? Porque eles são símbolos do nosso consciente coletivo. E o consciente coletivo é uma teoria junguiana, né, de Jung, e ele vai dizer que certos símbolos aparecem de forma recorrente e se mantêm entre e durante povos e eras distintas, como por exemplo, Sol, lua, espiral, serpente, fogo, olho, porta. Esses símbolos que eu falei, eles são símbolos que aparecem em várias eras diferentes, em vários povos diferentes, e o seu significado se mantém e se configura ainda como algo ativo entre as eras e entre diversos povos distintos. Então, é isso que a gente chama de símbolos universais, ou quase que universais, né? Não vamos dizer que uma porta é sempre uma porta que carrega o significado de abrir e fechar em todas as civilizações, em todas as eras. Mas se a gente puder dizer que na maioria a gente vai estar certo. Então, isso são símbolos universais ou quase universais que permeiam o consciente coletivo. O consciente coletivo são esses símbolos, essas ideias, esses signos que carregam significado e eles comunicam linguagem sem precisar de qualquer tipo de legenda ou nome, né? Um coração é sempre um coração e sempre vai representar amor, afeto, independente da cultura, independente da era, né? Claro, deve ter tido algum momento onde que o coração era uma coisa negativa, de ódio, não sei, mas entende que é uma coisa que se permeia por muito tempo. Então, os símbolos, eles carregam esse significado. E esse significado, esse sentido que a gente coloca nos símbolos, eles podem ser pessoais, culturais ou coletivos. Então, pode ser que algum símbolo, algum signo seja diferente para uma pessoa do que para outra. Por exemplo, a lua é muito associada à mulher, ao feminino, ao sagrado feminino, mas a lua no tarô, ela é mais negativa do que positiva. Só que para as bruxas contemporâneas
de uma vertente mais eurocentrista, a lua é cultuada como energia feminina, energia da força feminina, energia, né, de força, de poder, de alegria, de êxtase. Mas dentro do símbolo e do signo que é representado a lua no tarô tradicional, a lua é um símbolo de alerta, de insegurança, de medo, completamente diferente de como as bruxas interpretam a lua. Então, esse é um exemplo claro da diferença que do que o signo, que o símbolo pode ter dentro de uma ambientação, é, dentro de um contexto universal versus cultural versus pessoal. Então, em alguns momentos, aquele símbolo vai ter uma carga, um significado, pessoal. Em outros vai ter um significado cultural, em outros vai ter um significado coletivo, mas coletivo de quem? Coletivo da onde? Coletivo para quê? Né? Então, porque o tarô, ele é o tarô ele é uma ferramenta coletiva, né? Mas nem todo mundo compactua com ou está inserido no contexto na qual a lua faz este sentido e não o outro, né? Então, é, isso é só um exemplo de que os símbolos podem mudar de significado, mesmo sendo, partes de simbolismos universais. Então, aí que vem a magia dos sigilos. É, alguns símbolos, eles são muito fortes, carregam essa egrégora muito forte, e ela é unânime, por exemplo, o coração é unânime, que é sobre afetividade, sobre amor, mas outros símbolos são ambíguos, extremamente ambíguos, como a lua, que eu dei o exemplo. Então, qual que é a questão aqui? Por que que a gente está falando de consciente coletivo e símbolos universais? Porque se você quiser colocar esses símbolos universais e usar o consciente coletivo de alguns significados, de alguns símbolos no seu sigilo, você pode estar tendo uma excelente ideia, ao mesmo tempo que você pode estar dando um tiro no pé. Porque se esse símbolo ele é ambíguo, de acordo com algum tipo de egrégora, de algum tipo de energia, de algum tipo de civilização, de algum tipo de coletivo que não é o seu, de algum tipo de cultura que não é a sua, e você usa aquele símbolo, e para você ele faz todo sentido dessa forma, mas a gente tem a sua energia, o seu significado que você colocou naquele signo versus o significado que toda uma coletividade colocou naquele símbolo, que pode não ser a mesma coletividade na qual você está inserido. Então, você está brigando com o significado. Você está colocando dois signos diferentes do mesmo símbolo, dois significados do mesmo símbolo para brigar entre si, ver qual que é a energia mais forte, qual que é a egrégora mais antiga, qual que é a egrégora mais forte. Porque, né, é, você pode ter ali uma coisa muito cultural da sua família, de que se você desenhar uma flecha é boa sorte, mas flecha no consciente coletivo é um sinônimo de guerra, é um sinônimo de uma arma, é um sinônimo de. Entende? Então, assim, o seu símbolo pessoal, ele não vai sobrepor ao símbolo coletivo. E ele pode até sobrepor, mas você vai demandar muito mais energia para se concentrar na real intenção que você quer colocar naquele símbolo, se é um símbolo só seu, versus um símbolo que é de conhecimento e de unanimidade entre todos os envolvidos, na maioria das energias, na maioria das egrégoras, na maioria dos universos paralelos que a gente tem, em sintonia todos ao mesmo tempo. Então, eu acho um pouco problemático a gente usar símbolos universais, porque eles podem ser contraditórios com a sua simbologia, com o seu significado daquele símbolo, ou eles podem ter egrégoras ambíguas, energias ambíguas. E aí isso vai atrapalhar, o seu sigilo de chegar aonde você quer, né? Então,
Por outro lado, usar símbolos completamente pessoais também é ruim, porque é pessoal para você, mas a egrégora dominante é a egrégora do consciente coletivo. Então, você usar uma rosa para maldição não faz ali muito sentido. Você usar o amarelo para amaldiçoar, uma vela amarela para amaldiçoar, não faz ali muito sentido. Porque no consciente coletivo a gente usa uma vela preta para amaldiçoar, por exemplo, né? E é um consciente coletivo muito forte. Então, você colocar o seu símbolo, o seu significado em cima de um símbolo universal é muito difícil de transpor isso. Nem o seu cérebro vai conseguir entender, porque a magia acontece no subconsciente e o subconsciente já está enraigado ali, todas essas coisas desses símbolos universais, esses simbolismos universais. Outra coisa que eu queria falar com vocês é, dentro da semiótica, o estudo dos símbolos vai falar sobre a diferença entre significante e significado. O que que é isso? Então, todo símbolo se traduz em uma palavra e as palavras mudam em diferentes línguas, né? Então, o que significa, o que a palavra que tem numa língua é a palavra que é diferente em outra língua, mas o símbolo não muda. Então, o significante é a palavra ou a imagem que você dá para um símbolo. E o significado é o significado. É a semântica mental que você associa a esse símbolo. Então, o significante é a forma, o significado é o signo, é o símbolo, é aquilo que você colocou, imbuiu de significado ali. É o que se traduz sem palavras. Então, quando você vê um coração, o símbolo coração é o significante, a palavra coração é o significante em português. E o significado é o significado. Então, é o que aquilo traduz em coisas inexplicáveis. Se você não soubesse falar nenhum idioma, mas visse aquele símbolo, você iria entender. E aí ele vira uma linguagem. Então, é aí que tá o porquê. E aí, né? Por isso que eu queria falar sobre esses livros especificamente. Porque eu não acho, e aí vem a polêmica, eu não acho que esses livros ajudam a gente a entender e a praticar uma magia de sigilos à prova de erros. Por quê? E aí eu tô com esses livros aqui para mostrar para vocês. Esses livros, eles vão trabalhar. Vou começar pelo azulzinho aqui, da Laura. Eu tenho outro livro da Laura, que, por incrível que pareça, também não me ajudou em nada, que é o livro dela de magia de velas, que eu fiz um curso, né, de magia de velas, só que todo o conteúdo, toda a sabedoria que eu tirei daquele curso foi das minhas práticas. Eu comprei o livro, eu li o livro, pra ver se eu tava esquecendo de falar sobre alguma coisa, enquanto eu tava escrevendo o curso. Eu li o livro e falei assim, tá, mas isso aqui não acrescenta nada, isso aqui não é importante, isso aqui não é tão relevante quanto ela tá trazendo, e enfim. E aí temos outro livro da Laura, desculpa, Laura, mas eu acho que não é necessário para magia de sigilos. Não é necessário, at all, assim. Tipo, eu pratico magia de sigilos há muito tempo e esse livro nunca me ajudou em nada. Então, né? Vamos lá. Mas assim, é bom a gente falar sobre, porque vai que isso ajuda você, né? Mas não é o método que eu utilizo. E por que não? Aqui, eu vou dar um exemplo, né? Aqui tem uma página com X, e aí ela tá falando: olha, o X, ele é um símbolo que vai representar uma energia mais dinâmica, uma energia mais ativa. É o símbolo da multiplicação, é o símbolo para marcar um lugar, é o símbolo para marcar o que é proibido. Então, assim, vocês viram que eu falei umas 4 coisas diferentes sobre um símbolo, X. Então, duas linhas tornam a energia mais dinâmica, pode simbolizar o símbolo de multiplicação, pode simbolizar um valor desconhecido, né? Tipo, aonde está quanto é o x, né? Numa equação. Pode marcar o lugar num mapa, né? Os mapas de pirata, por exemplo, tem o x.
Pode, na língua inglesa, por exemplo, significar um beijo, que é XOXO, e pode significar algo proibido, X como algo proibido. Então, se um símbolo tem 4, 5 significados, para que que eu vou colocar um símbolo ambíguo no meu sigilo? Se eu quero um significado só e que ele seja direto e reto, objetivo, não faz sentido. A gente não quer que o nosso sigilo seja confuso, ambíguo, aberto à interpretação. Não. A gente quer que o nosso sigilo seja muito objetivo e muito direto de ser entendido e muito claro de ser entendido. Sem ambiguidade, porque a ambiguidade atrapalha o fluxo de energia da magia, atrapalha onde a magia vai chegar. Porque se a magia tem várias direções, ela vai se bifurcar em várias direções e ela vai. Você vai criar um símbolo ali que vai ser uma roleta russa. Você não sabe exatamente o que que aquilo vai ajudar no seu sigilo. Então, a gente não quer símbolos com significados ambíguos. Porque a magia ela segue o caminho de menor resistência. E se o caminho de menor resistência for o único caminho, facilita. Ou se o caminho de menor resistência for o mais óbvio, facilita. Ou se o caminho de menor resistência for o mais curto, sem firula, sem enrolação, sem 3 ou 4 significados. Não. A gente quer um significado direto e reto, objetivo, rápido e fácil. Então, outra coisa porque eu acho que esse livro não faz sentido. Ele pede para você criar símbolos para as palavras. Então, ó, tem uma tabela aqui, e nessa tabela fala sobre assim, ó, desenhe aqui as suas associações pessoais para cada palavra. Então, o verbo adquirir. Desenhe um símbolo que na sua cabeça combina com o verbo adquirir. Aí a palavra arte. Desenhe um símbolo que na sua cabeça lembra a palavra arte. Eu vou pensar numa bandejinha de paleta de cores com um pincelzinho. Você vai pensar em outra coisa. E cada um aqui vai pensar em outra coisa. E isso é ruim para magia de sigilos. Porque a ideia não é trazer símbolos ambíguos. A ideia é trazer símbolos customizáveis especificamente para aquele objetivo. Coisas que você não se lembra depois. Porque é tão óbvio que acaba atrapalhando o processo de você esquecer do seu sigilo dentro do seu subconsciente. Então, a gente não quer usar símbolos ambíguos, símbolos universais, símbolos que não carregam uma egrégora forte ou que carregam uma egrégora forte demais ao ponto de transpor o meu símbolo. Entende? Então, a gente não quer trabalhar com egrégoras universais, mas a gente também não quer trabalhar com as nossas pessoais, porque os símbolos que carregam sentido pessoais para nós vai brigar com a egrégora dominante coletiva. E a egrégora dominante coletiva sempre vai ganhar. Então, por exemplo, aqui tem o verbo banir. E se eu coloco uma cruz para o símbolo de banir? Para mim, pode ser banir? Não é, né? Mas vamos supor que fosse. Para um cristão vai ser banir, tipo, o sinal da cruz para banir espíritos ruins. Mas para mim, a cruz tem o significado de nada, tem o significado de cristianismo, porque para mim tá muito enraizado isso. Então, tá vendo como é muito complicado você usar símbolos ambíguos, porque você tá colocando o seu significado pessoal naquele símbolo versus o do consciente coletivo. E qual consciente coletivo vai ganhar? O do cristianismo, o seu, o de 1000 anos atrás, onde a cruz era egípcia, tá vendo? Não dá, não dá. Então, assim, para mim, esse livro ele ensina você a fazer sigilos de uma forma muito freestyle e de desenhos e de coisas que misturam o seu pessoal com o consciente coletivo e que dizem várias coisas, mas ao mesmo tempo não dizem nada. Então, eu acho complicado. O desenho fica bonito? O desenho fica bonito.
Mas é para o desenho ficar bonito ou para ele ter um objetivo que eu vou lançar no universo e eu vou esquecer dele, né? Então aqui, ó, ela fez aqui, a autora. Isso aqui é um sigilo de um festival. Ah, ela pegou um festival e transformou num sigilo. Cara, isso é um desenho bonitinho. Mas eu olho, eu vejo coração, eu vejo lua, eu vejo triângulo. Pra mim, é amor e lua e asterisco e triângulo. Não me diz que é um festival, não me diz que, não me diz nada, não me remete a amor. E isso é problemático, porque se você precisa ativar o seu sigilo pensando no real significado dele, a sua mente vai devagar para os outros significados que aquele símbolo tem e vai perder o significado real que você precisa ter para ativar pelo menos uma vez e depois esquecer dele. Entende? Então, assim, para mim, não faz sentido. Se esse livro te ajudou, me fala e coloca aí nos comentários por que que esse livro te ajudou. E eu mordo minha língua. Mas assim, eu acho que não faz sentido. Outro problema é você usar sigilos de outras pessoas, né? Então aqui eu acho bem problemático, porque ela expôs é, sigilos de outras pessoas, sigilos pessoais de outras pessoas, né? Ai, olha, o sigilo do Jaime, o sigilo da Carolina, o sigilo da Jennifer, o sigilo pessoal da Mary, o sigilo da Stephanie, que ela criou pra isso, que ela criou pra aquilo. Cara, eu não tenho o mesmo símbolo pessoal, cultural e coletivo que a Mary criou quando ela pensou no sigilo da prosperidade. Eu não tenho. Pra mim, prosperidade, quando eu penso em prosperidade, eu penso no tio Patinhas, eu penso em outras coisas. A Mary não pensa a mesma coisa que eu. Então não dá pra gente acessar o mesmo símbolo. Entende o que eu quero dizer? Então é isso. Não voto em utilizar símbolos do consciente coletivo, mas também não voto em utilizar coisas muito pessoais e personificadas e completamente autorais e símbolos pessoais, porque também vai brigar com o consciente coletivo. Então, por isso que eu acho que tem que ser customizável. Fez, usou, descartou. Porque aí você está fazendo realmente aquele sigilo que cumpre o seu propósito, ou se for um símbolo que você vai usar mais de uma vez, fez, ativou, registrou, utilizou, guardou. Ah, quero utilizar de novo. Pega, ok, tá no seu arsenal, funcionou uma vez, vai funcionar de novo. Ativa de novo em outro papel e recomeça o processo, mas é o seu símbolo ali, é o seu sigilo que você criou, ok, você pode reutilizar. Bom, agora falando deste aqui, esse livro ele vai falar sobre símbolos universais, sigilos universais. E aí a gente está falando de outra coisa, selos. Selos são desenhos que carregam poder de evocação. Então você pode evocar a energia de algo, de algum ser, por meio desses selos. Então a gente vai ter os selos, por exemplo, dos diamonds, os selos dos planetas, e aí, por exemplo, né? Vou pegar qualquer um aqui. Ó, o primeiro, Eidolon, é o espírito do outro mundo, é uma divindade da música, da alegria, do júbilo, e aí tá. Ó, esse é o símbolo para invocar ele. Legal? É bacana. Quem inventou? Quando inventou? Por que inventou? Eu vou trabalhar com essa divindade ou não? Vou trabalhar com essa entidade ou não? Então, assim, acho problemático você misturar símbolos de entidades no seu sigilo, porque o sigilo, lembra que a gente falou nas outras aulas? Ele não depende de forças externas para acontecer, para se realizar. Ele depende só
da sua canalização, da criação do seu símbolo, da criação do seu sigilo e o processo de criar o seu próprio sigilo, cada etapa já é imbuída de magia, já é imbuída de camadas, e cada camada mais que você coloca é mais magia que você está colocando ali de intenção. Então, esse esse livro aqui, ele pode parecer um livro de sigilos e símbolos, mas ele não é. Ele é muito mais sobre selos e invocações, como diz o título mesmo, mas só para vocês não se confundirem. Ele tem uma parte de sigilos, ele tem uma parte de sigilos, mas novamente eu acho problemático porque ele pode brigar com a sua pessoal ou com a egrégora coletiva. Por exemplo, ele tem aqui emitir é um sol, já acho errado. Porque sol é muita coisa. Sol não é só emitir, né? Aí tem absorver, é uma espiral. Já acho errado também. Absorver é uma espiral? Por que que absorver é uma espiral? Então, assim, a equilíbrio é uma balança. A equilíbrio ser uma balança, eu já concordo. Equilíbrio é uma balança, concordo. Mas o intuito não é que o símbolo do seu sigilo fique tão incompreensível para o seu consciente, de que ele seja inacessável pelo consciente e seja acessável só pelo subconsciente? Sim. Então por que que eu vou colocar um símbolo tão óbvio no meu sigilo? Porque eu olho para um desenho de uma balança, eu consigo pensar numa balança, eu consigo pensar no equilíbrio. Mas se eu quero esquecer o significado original do meu sigilo para que ele converse só com o meu subconsciente, por que que eu vou usar um símbolo universal? Entende? Então, ó, equilíbrio, tá vendo aqui? É uma balança. Não, não faz sentido para mim. Então, é isso. É esse meu ponto. Eu não acho que esses livros ajudam. Eu acho que eu prefiro um método mais à prova de erros, à prova de ambiguidades, que é o método pitagórico. Então, falando sobre o método pitagórico, vou falar um pouquinho mais na aula que vem, na verdade, né? Não vou adiantar, não. Então, aqui, quanto mais ambíguo for o símbolo, maior a interferência externa do consciente coletivo, que é a egrégora dominante de simbolismo universal. Então, você usar um símbolo ambíguo, tanto contrastando o seu significado pessoal, quanto contrastando o significado do consciente coletivo, ele vai ser ambíguo da mesma forma. Então, talvez seja interessante a gente fugir um pouco desses símbolos ambíguos e criar um símbolo completamente novo por meio da tabela pitagórica, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, eu sei que eu deixei vocês aí, né? Fiz um dossiê aqui falando do porquê não usar métodos intuitivos, do porquê não usar desenho livre, do porquê não usar símbolos universais, símbolos coletivos, símbolos pessoais, né? E eu esquentei, mas vou falar só sobre o método que eu utilizo na próxima aula, que alguns de vocês já sabem, porque eu já falei em outras aulas, tô falando agora, né? Mas a gente vai ver isso mais a fundo na próxima aula, que vai ser a aula 5, o método pitagórico, a tabela de Pitágoras na magia e o porquê que ela é tão à prova de ambiguidades, tão à prova de erros, e a gente vai ver na prática como que ela funciona na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Blessed be!